aí adiante, porque o primeiro aponta para o segundo para o terceiro e por aí adiante. Agora, numa árvore, se eu vos disser assim, enumerem os elementos desta árvore, não existe uma resposta única, porque eu posso enumerar os elementos de várias maneiras. Como não existe a noção de sequência, não é uma estrutura linear, enquanto as estruturas lineares têm a noção de sequência atrás, um elemento vem a seguir ao outro, aqui não. Eu tenho dois elementos que vêm a seguir ao A, e para cada um deles tenho dois elementos que vêm a seguir a cada um deles, mas nada me é dito entre o C e o D, por exemplo. Pronto, então, convencionou-se que existem diferentes maneiras de percorrer uma árvore ou de enumerar os elementos de uma árvore binária. E temos 4 maneiras. Por acaso, temos 7, mas já lá vamos. Temos 4 maneiras usuais, que é a visita em pré-ordem, em ordem, pós-ordem e por nível. E o que é isto? A visita em pré-ordem, vamos olhar para este pré, in e pós. Pré é antes, in é no meio e pós significa após, não é? Isto refere-se à ordem em que nós visitamos a raiz, o nó de uma árvore. O nó de uma árvore. Porque se forem visitamos sempre a subárvore esquerda antes da subárvore direita. Okay? O que vai variar é a altura ou o momento, melhor dizendo, em que visitamos o pai da subárvore esquerda e da subárvore direita. Okay? Mas a esquerda vem sempre antes da direita. Okay. Se calhar é mais fácil o bonequinho, mas eu vou dizer exatamente o que está no slide atrás. Consideremos esta árvore. Se eu fizer uma visita pré-ordem, eu devia ter escrito aqui, se eu fizer uma visita pré-ordem, isso quer dizer pré é antes, eu vou visitar o nó antes e depois a parte esquerda e a parte direita. Okay? Se for em ordem, eu visito primeiro a esquerda, o nó no meio, in, e a direita a seguir. Vamos ver aqui neste exemplo, o pós-ordem é esquerda, direita e a seguir o nó, e o nível é o mais fácil, vemos no final. Por exemplo, o primeiro deles, pré-ordem. Pré-ordem é, primeiro, começamos sempre pela raiz, obviamente, porque é o nosso início da árvore. Então, começando pela raiz, eu primeiro visito o nó, que é pré-ordem, primeiro visito o nó onde estou, mais, okay? Está ali o mais. A seguir vou visitar o sub-árvore esquerda, esta toda, na mesma ordem, que é nó, esquerdo, direito. Fica vezes A, D. Okay? Depois de visitar a esquerda, vou visitar a direita. Nó, esquerdo, direito. E o direito é visitado na mesma ordem. Nó, esquerdo e depois o direito. E este esquerdo, como ainda é uma sub-árvore, é nó, esquerdo, direito. Ok? Bom, em ordem é primeiro visito a esquerda, e reparem que aqui vem o A em primeiro lugar, porque eu visito a esquerda e visito a esquerda na mesma ordem, só depois de visitar esta sub-árvore esquerda, que tem o A, que tem o B e que tem o vezes, é que nós visitamos o nó onde estamos, que é o nó raiz neste caso, e depois a direita. Mas primeiro a esquerda, e a esquerda é na mesma ordem. Esquerda, A, agora o nó onde estou, vezes, e depois o B, a direita. A vezes B. Visitei a parte esquerda, agora visito o nó e depois visito a parte direita, blá, blá, blá. Depois a ordem é esquerdo, direito e depois o nó. Reparem que o mais vai aparecer no fim. Porque eu primeiro visito a esquerda, depois visito a direita toda e só depois é que visito o nó onde estou. Ok? Bom, a visita por nível.
é aquela em que nós visitamos nível a nível, ou antes, profundidade a profundidade, se quiserem antes assim, mas o que é o nível de uma árvore? O nível de uma árvore é o conjunto de elementos de nós que estão todos à mesma profundidade, não é? Este é o nível 0, este é o nível 1, este é o nível 2, nível 3. Nível a nível, nós vamos visitar os elementos da esquerda para a direita. Então, parece no nível 0 só tem um elemento, que é o mais. O nível a seguir tem o vezes e o menos, sucessivamente. Ok? Pronto. Uma característica, uma característica das enumerações nas árvores binárias. Enquanto que num vetor, se eu vos disser, os elementos do vetor são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês, a partir desta enumeração, conseguimos desenhar ou recuperar o meu vetor. Eu sei que o elemento 1 está na posição 0 no índice 0 do vetor, o 2 está no índice 1, porque eu disse que os elementos do vetor eram 1, 2, 3, 4, 5, 6. A enumeração, aquilo é sequencial, eu já sei como é a estrutura do vetor. Aqui não. Se eu vos disser a visita em pré-ordem da árvore é mais vezes A, B, blá, 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 não conseguem desenhar a árvore, porque existe mais que uma hipótese de fazer isso. Então, a partir da enumeração dos elementos de uma árvore, não é possível redesenhar ou construir a árvore original. A não ser que ela seja completa e tal, não é o caso desta. O que é completa? É ter todos os nós têm 2 filhos. Nesse caso, eu consigo. O problema de, a partir de uma visita ou da enumeração dos elementos, eu não conseguir recuperar a árvore, é porque podem existir aqui falta de elementos, buracos, cuja visita me deu origem a mais que uma árvore diferente. Ou antes, mais que uma estrutura de árvore diferente pode originar a mesma visita, a mesma enumeração de elementos. Ok? Pronto. Isto são as definições do que é uma estrutura árvore binária e agora em termos de tipo de dados abstrato, o que é que nós conseguimos fazer com árvores binárias, para que é que elas servem, que operações ou que funcionalidades devem disponibilizar. Ok, uma estrutura é considerada árvore binária se for capaz de disponibilizar o conjunto de operações que ali estão enumeradas, que é criar uma árvore vazia, ver se a árvore está vazia, construir uma árvore como sendo a junção de 2 subárvores, ter os filhos de esquerda e os filhos de direita e combiná-los numa nova árvore, eliminar todos os elementos de uma árvore e percorrer a árvore. Imprimir é percorrer e escrever o seu conteúdo. Reparem que neste conjunto de operações não existe a operação inserir um elemento nem apagar um elemento. Porque numa árvore binária isso não faz sentido. Se esta é especial, vamos a outra. Se nesta árvore eu disser assim, quero inserir o elemento K. Não, K não, o P. Quero inserir o elemento P. Onde é que eu insiro? Posso inserir em muitos sítios. Pode ser o filho esquerdo do D, o filho direito do D, o esquerdo do E, o direito do E, o esquerdo do H, o direito do C. O P pode estar em muitos locais diferentes. Como não existe um local único onde eu possa inserir o elemento, essa operação não faz sentido. A mesma coisa para a remoção. Se eu quiser eliminar um elemento, quero eliminar o B, ok, o que é que eu faço aos seus filhos? Onde é que eles vão? Não faz sentido porque são operações cuja consequência não conseguimos especificar. Por essa razão é que não vêm aqui as operações de inserir ou de remover elementos numa árvore binária. O que não quer dizer que não existam e que não existam
em árvores binárias especiais, que vamos falar para a próxima aula, mas numa árvore binária, em geral, sem nenhuma característica especial ou propriedade especial, esses elementos, essas operações não fazem sentido. Ok, vamos então às nossas modulações. Bom, vamos começar por dizer que na STL não existe a implementação de árvore binária básica. Existe a implementação de uma árvore binária muito especial que para já não interessa, porque nós ainda não chegamos, ainda não estamos a analisar esse caso específico da árvore binária. Mas a estrutura árvore binária por si só não existe na STL. O que existe é uma árvore binária equilibrada, vermelha-preta, que é a classe 7, mas não é disso que estamos a falar agora. E como é que poderemos implementar uma árvore binária? E vamos utilizar este código na implementação para na resolução dos nossos exercícios, como sendo uma implementação de uma árvore binária. Por isso é que convém que saibam o que é que está no código, mais ou menos. Não precisamos de estar aqui a esmiuçar o código todo, mas convém termos uma noção do que é que lá está, ou como é que as coisas são definidas. Então, temos uma classe que se chama BTNode, que significa Binary Tree Node, e que vai representar o nó da árvore. Aquele A, B, C, por aí adiante. E o que é esta classe? Esta classe é uma classe que tem 3 atributos. Tem o atributo element, é um template. O atributo element vai conter informação do tipo T, do template, vai ser a informação útil. Se for uma árvore de pessoas, aquele element vai ser o Joaquim Manuel, não sei das quantas, vai ser a pessoa. Depois vamos ter 2 apontadores, o left e o right, que vão apontar para o fio esquerdo e para o fio direito, que podem existir ou não. Isto é, podem ser nulos ou não, porque cada nó pode ter 0, 1 ou 2 fios. Se tiver 2 fios, não pode ter a mais 2, por isso é que só temos o left e o right. E esses apontadores apontam para outros nós, né? Para estruturas ou para objetos do tipo BTNode também. Okay? Pronto, depois temos aqui o construtor, que não interessa, quer dizer, não faz nada de especial, coloca o elemento, o valor que é referido como argumento no atributo element, left e right também. Posso especificar quem são os fios esquerdos e os fios direitos. E depois tenho classes amigas. Tenho a classe árvore, binary tree, vai ser a classe que me representa a árvore, esta só representa o nó, e depois vamos ter iteradores. E os iteradores já estão a ver que vamos ter vários iteradores, porque vamos ter um iterador para cada uma daquelas visitas que se podem fazer, em ordem, pré-ordem, pós-ordem e por nível. Cada iterador terá de ter a sua implementação, porque eu vou visitar a árvore de maneiras diferentes, vou fazer contas diferentes. Pronto, está aqui a nossa classe Binary Tree, que é também um template, obviamente, e o que é o Binary Tree? Só tem um atributo, que é o atributo root. O root é a raiz da árvore e é um apontador para o nó, para um dos nós, que é o nó de raiz. Okay? Temos aqui também uma série de classes amigas e funções auxiliares, não nos interessam. Agora, eu vou falar brevemente em algumas destes métodos, não vou falar em todos. Quais os métodos que talvez nos interessem mais? Ora bem, temos os construtores, e temos isto é o construtor de cópia, isto é o construtor que coloca a árvore em que a árvore está vazia no início. Isto é um construtor em que a árvore tem um único nó, que é um nó raiz, que tem a informação passada no campo, no argumento, o element. E temos este construtor que tem a informação para o nó e tem 2 árvores que
são os filhos esquerdos e os filhos direitos. É o que faz aquela funcionalidade de juntar, criar uma árvore a partir da junção de duas. Temos aqui a esquerda, a direita e o nó que vai juntar as duas, onde se vão juntar a esquerda e a direita. Ver se a árvore está vazia. Isto devia estar mais à frente, eu retirei e esqueci-me de copiar aqui. Copiei o código para o outro slide, esqueci-me de retirar aqui. Está duplicado. Ver qual é a raiz da árvore, esvaziar a árvore e escrever a árvore. Estão a ver que não temos nem adições nem remoções, como tínhamos falado há pouco. Ok, vamos ver só algumas coisas. O construtor da árvore, não tem muito que saber. O construtor em que eu quero inserir apenas um nó, isto é, a minha árvore vai passar a ter um único nó que tem esta informação. Eu vou criar um DT node com a informação que me é passada e ponho a raiz a apontar para aquele nó e não temos mais nada, porque, claro que esta figurinha não corresponde a este construtor, mas teríamos só a árvore com o primeiro nó. Aqui temos um construtor de cópia, e reparem que o construtor de cópia, eu passo uma árvore como argumento, e se eu quiser que a minha nova árvore seja uma cópia daquela árvore, eu não posso simplesmente fazer root igual a t.root. Se eu passo a árvore t como argumento, mas porque eu quero construir uma árvore, okay? Tenho esta que é a árvore t. Se eu fizer a minha árvore root igual a t.root, ficam as duas a apontar para o mesmo sítio. Não é isso que eu quero. É por isso que fazemos aqui, invocamos aqui o método copiar a árvore. Okay? Isto é o tal construtor que aceita uma subárvore esquerda, uma subárvore direita e constrói um novo nó que tem como pai, ou constrói um nó que tem como informação o argumento que lhe passa e depois tem o filho esquerdo e o filho direito, são as duas árvores que também são passadas. No fundo, junta as duas árvores, tendo como pai um nó com esta informação. Bom, isto é a cópia da árvore. O getRoot também não tem nada que saber. O makeMp é esvaziar a árvore, é percorrer a árvore toda fazendo o delete da informação, porque cada um destes nós foi alocado dinamicamente, não é? Com um new. Se eu quiser eliminar a árvore, eu devo desalocar a memória que foi alocada. Uso o delete para retirar a memória que foi alocada pelo new. Okay? Para isso, eu tenho que, partindo do início, e aqui temos uma chamada recursiva, e a maior parte das funções com árvores vão ser recursivas, eu tenho para fazer o makeEmpty, em vez de fazer simplesmente root igual a null, e ele realmente esvazia a árvore, mas não liberta a memória que tinha alocado anteriormente, eu invoco o makeEmpty com o apontador para a raiz, e este makeEmpty é que é recursivo, em que se eu estiver a querer apagar a árvore a partir daqui, eu vou chamar o makeEmpty para a parte esquerda, o makeEmpty para a parte direita, e só depois de apagar a esquerda e a direita é que eu posso libertar a memória que foi alocada para a criação daquele nó. Ok? Bom, se eu quiser percorrer os elementos da árvore, ou se eu quiser imprimir, não é percorrer, imprimir, porque eu quero imprimir a informação que está nesta árvore. Bom, para imprimir, eu tenho que percorrer a árvore e tenho que decidir qual daquelas ordens vou usar, qual daquelas visitas, em ordem, pós-ordem, pré-ordem ou nível. Aqui estamos a usar o pré-ordem, nós podemos usar outra qualquer alteração, as alterações são mínimas e servem, isto é só como exemplo. Se eu quiser imprimir em pré-ordem uma árvore, okay, o que é que eu tenho que fazer? Aqui vem a recursividade outra vez. Eu tenho que começar. O makeEmpty já está implementado no código que vocês vão ter.
vai-vos sempre conhecer o código e isso já está implementado. Depois podemos pedir é para implementar outras coisas. Ora bem, estava eu a dizer, para imprimir em pré-ordem. O que é pré-ordem? É, eu primeiro vou escrever a informação que está no nó. Primeiro vou imprimir a informação que está no nó, depois visito a parte esquerda e depois visito a parte direita. Como é que eu faço isso? Tenho uma função auxiliar, output pré-ordem, que tem um segundo argumento, que é, isto é o alt, é o sítio onde eu vou imprimir, pode ser com o monitor, pode ser com o fecheiro, ok? E o root vai ser o apontador para o nó que eu estou a ver neste momento. No início está apontado para o primeiro elemento da árvore. Então entramos aqui na função pré-ordem e a primeira coisa que eu faço é escrever o elemento, que é isso que a visita me diz, em pré-ordem. Primeiro escrevo lá, eu estou a apontar para aqui agora, depois vou escrever a parte esquerda, e aqui está a chamada recursiva para a parte esquerda, e depois da esquerda acabar, vou imprimir a parte direita. Depois da esquerda acabar, é que eu venho para a direita. Okay. Recursivo, para imprimir a esquerda. Primeiro B, depois esta esquerda, depois aquela direita. Ok? Pronto. Isto para o conceito árvore binária de uma forma muito simples. Pronto, mas agora, se nós quisermos visitar a árvore com iteradores, porque nas outras estruturas de dados que nós temos falado até agora, pilhas e filas não tinham iteradores, já vimos, mas vetores, listas, nós íamos visitando os elementos da árvore usando o iterador. Aqui podemos fazer isso e vamos fazer isso, mas vamos definir 4 operadores, por causa daquelas 4 ordens possíveis para visitar uma árvore. Já vimos quando eu vos mostrei uma possível implementação de iteradores para listas, vimos uma implementação em que utilizávamos no iterador os métodos advance para avançar, para se notar que é diferente do que já existe os iteradores que vocês estão habituados a utilizar, que pertencem à STL, têm como métodos mais, que equivale a avançar um elemento, é o advance daqui. O asterisco IT é o retrieve, é ver qual é o elemento que está apontado, e ztend é ver se chegou ao fim. Vamos dar estes nomes aos nossos métodos. E o nosso iterador, ou a nossa classe iterador, vai ter um construtor que tem um argumento que é a árvore que queremos iterar. Então, vai ser qualquer coisa deste género. E vamos ilustrar isto só para o iterador em pré-ordem. Okay? Mas depois no código que vocês vão ter, tem os 4 iteradores implementados. Como eu disse, cada um deles tem uma implementação diferente, não interessa aqui estar a explicar como é que a implementação é feita, interessa que percebam o que é que isso significa. Então vamos ter a classe Binary Tree Iterator pré-ordem. Okay? O que é que eu tenho aqui? Isto é uma stack, esta stack vai ser um atributo da classe, é uma estrutura auxiliar para me ajudar a fazer a visita. Pronto, mas em termos de métodos, tenho o construtor, e reparem, como eu disse há pouco, o construtor da classe é-lhe passada a árvore que ele vai iterar no argumento do construtor, e depois temos os métodos avançar, ver qual é o elemento e verificar se chegou ao fim. O que é que acontece no construtor? No construtor da árvore, nós vamos colocar na stack o apontador para a raiz da árvore. Na nossa stack, na tal stack auxiliar, fazemos push, raiz da árvore. No fundo, o que vamos fazer é, se tivéssemos esta árvore para iterar, ele coloca na stack o apontador para o primeiro elemento. Para que ver se chegou ao fim é simplesmente
Eu repeti isto. Bom, isto é o construtor. Ver se chegou ao fim é simplesmente ver se a stack está vazia. Okay? Se não tiver aqui nada, é porque eu cheguei ao fim da coleção, porque o próprio construtor já o põe a apontar para o primeiro e agora vamos andar a passear com ele até chegar ao fim. O retrieve é simplesmente ver o que é que está no elemento que está no topo da stack, porque a nossa stack vai ficando preenchida. E agora reparem o que é que faz o Advance. O Advance vai fazer uma série de coisas. Que é, se eu estiver aqui no elemento A e eu estou na pré-ordem. Em pré-ordem ele primeiro visita o A, a seguir visita a parte esquerda, ok? Visita o B, depois visita o D e o visitar para ele o avançar eu estou no A, se eu disser para avançar, ele vem para o fio esquerdo e coloca na stack. Se eu disser para avançar, vem para o fio esquerdo e coloca na stack. Bem, agora, se eu disser para avançar a partir daqui, qual é o próximo? O próximo é o E. O que é que vai acontecer? Ele vai começar a retirar os elementos da stack, retira, o D não tem fio direito, ele retira, vem para o seguinte, retira o D, porque não tinha fio direito para visitar, ele a seguir ao esquerdo vai visitar o direito, vem ao B, o B já tem fio direito, já vai colocar o E na stack, e assim sucessivamente. Bom, como eu disse, eu não quero que percebam o funcionamento do iterador, nem como é que ele mexe na stack, quero que percebam que existe uma stack auxiliar que vai ajudar a fazer estas movimentações. E no iteradores de outra ordem, iteradores em ordem, não vai existir a stack, vai existir outra coisa, porque a maneira de andar a percorrer a árvore vai ser diferente. Mas cada iterador vai ter a sua própria implementação para poder iterar os elementos na sequência certa. Ok? Bom, isto tudo, porque vocês vão ter a classe em mãos e vão precisar de, depois, nos exercícios, saber usar estes iteradores. Vamos agora, rapidamente, tentar ver um pequenino exemplo. Não é tão pequeno como isso. Vamos lá ver se conseguimos. Vamos supor que eu quero construir uma expressão, uma árvore binária que me representa uma expressão matemática. Isto é, se eu tiver esta expressão que aqui está escrita normalmente, a notação fixa, a tal notação fixa, nós normalmente escrevemos 1 vezes, abrir parênteses, 2 mais 3, não sei o que mais. O que eu quero é construir esta árvore. Porque esta árvore, se vocês olharem bem para esta árvore, as operações aritméticas são facilmente visíveis e por manipulação, se eu tiver aquela árvore construída, depois por manipulação da árvore é muito fácil fazer os cálculos. Porque reparem que o 2 mais 3 que está dentro de parênteses está no fim da árvore. Então, se eu começar a comer os nós da árvore a partir das folhas, eu começo a fazer as continhas. Se eu comer este bocado da árvore e o substituir pelo valor da operação, eu começo a fazer as contas da minha expressão. Então, é uma maneira fácil ou intuitiva de eu fazer o cálculo. Mas antes de eu fazer o cálculo da expressão, eu tenho que construir esta árvore. E é isso que nós vamos fazer agora. Primeiro, vamos construir a árvore. Depois de ter a árvore construída, vamos conseguir facilmente calcular o valor da expressão. Mas primeiro vamos à construção da árvore. Como é que fazemos isso? Bom, o paleio todo que ali está, vamos substituir por este bonequinho, que é para não estarmos a ler o slide. Mas depois está ali mais tarde para vocês lerem, com atenção. Como é que está aqui a minha expressão? O que é que nós vamos fazer? Vamos utilizar 2 stacks. Uma stack vai ser chamada a stack dos operadores, em que eu vou guardando os operadores, mais, menos, e o parênteses também vai ser guardado ali. E temos a outra stack, que é o stack dos operandos. É aquilo que está entre os operadores. Bom, são os operandos.
E os operandos são árvores. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ler a minha expressão passo a passo, isto é, primeiro elemento da expressão, segundo, terceiro, por aí adiante, e novamente, tal como anteriormente, num exemplo também parecido, ou também deste tópico, nós simplificamos as expressões, considerando que cada elemento é um caractere, aqui vamos fazer a mesma coisa, só existem caracteres. Ou antes, os números só têm um dígito, para simplificar. Então, vou ler caractere a caractere. Primeiro, dígito é o 1. 1 é um operando, obviamente, não há dúvida, não é? O valor 1 é um operando, não pode ser um operador. Então, vem para a stack dos operandos como sendo uma árvore. É uma árvore com um único elemento, só tem a raiz, e é o 1. O vezes é um operador, vem para a stack dos operadores. Abrir parênteses é um operador, vem para a stack dos operadores. 2 é um operando, vai para a stack dos operandos como sendo uma árvore com esse elemento. A seguir é o mais. O mais é um operador, vem para a stack dos operadores. O 3 é um operando, vem para a stack dos operandos. O fechar parênteses é um operador, mas é um operador especial. E o que é que nós vamos fazer agora? Vamos retirar da stack dos operadores o que estava até ao fechar parênteses, ao abrir parênteses. O abrir parênteses tinha sido guardado, agora vou fazer uma série de operações, encontro fechar parênteses, vou fazer as operações que estão entre os parênteses, no fundo é isso. E o que é que implica fazer as operações? Implica ir à stack dos operandos e retirar 2 operandos e um operador da stack dos operadores e fazer as contas. Retiro 3, o operando 3, retiro o operando 2 e vou juntá-los, que são 2 árvores, atenção, e vou usar aquela funcionalidade de juntar 2 árvores. Vou juntar a árvore 3 e a árvore 2, direita e esquerda, com o pai mais. E volto a pôr na stack dos operandos. Ok? E vou fazer isso para todos até encontrar o abrir parênteses, que neste caso é logo aqui. E continuo. Agora encontro o mais. O mais, eu há bocado, para simplificar, fui colocando os operandos todos na stack dos operadores, os operadores todos na stack dos operadores, mas foi para simplificar. Agora encontro o mais, mas o mais não é colocado diretamente na stack dos operadores. Porquê? Porque os operadores têm precedência. E o vezes tem mais precedência que o mais. Numa expressão, quando temos 7 vezes 5 mais 4, primeiro fazemos o vezes e só depois é que fazemos o mais, não é? Então, se eu tiver na minha stack dos operadores mais, com maior precedência, eu vou primeiro fazer as operações. Vou pegar nesta árvore, que é um operando direito. Vou pegar nesta, que é o operando esquerdo, e vou juntá-las com o vezes. Com o pai. Vamos ver? Operando esquerdo, operando direito. E coloco na stack dos operandos. Não tenho mais nada, esvaziou, então agora posso colocar o meu mais, porque não tenho mais nenhum operador mais precedente que eu, que sou o mais. Ok? E reparem, isto continua, obviamente, e reparem que aqui já estamos a construir algo parecido com a árvore original que devia estar aqui para nós vermos a figurinha. Okay? Já estou a construir esta parte da árvore. E se continuar, é de chegar à árvore total. Okay? Pronto, mas isto para explicar o algoritmo. Deixem-me gastar só mais um minuto. Isto para explicar o algoritmo. E agora, como é que nós implementamos isto? Rapidamente. Isto é a enumeração dos operadores que vai do menos precedente ao mais precedente, né? Para depois vermos quais operações fazemos em primeiro lugar. Isto vai ser, a árvore vai conter elementos deste tipo, que podem ser operadores, um daqueles operadores, ou pode ser um número. Depois já voltamos, temos que ir ao main primeiro. Pronto, e temos aqui a nossa expressão. Nossa expressão é uma string, vamos ler caractere a caractere.
Se for o menor, se for o abrir parênteses, pomos só na stack dos operadores, que vimos ao bocado. Se for o fechar parênteses, vamos fazer as continhas, e depois estas continhas estão repetidas a seguir, de modo que basta-nos ver o que é que isto faz. O que é que isto faz? Vai à stack dos operadores, até encontrar o parênteses reto. O que ele vai fazer é retirar o operador que está na stack e executar. O que é este executar? No fundo é o que nos interessa mais, que é fazer a tal junção das árvores. Vai buscar uma árvore que esteja nos operandos, no topo, e vai-lhe chamar árvore direita. Vai buscar uma árvore que está a seguir, que é a árvore esquerda, e agora cria uma nova árvore com o pai igual ao operador, ao tal mais, árvore esquerda, árvore direita, e volta a colocá-la na stack dos operandos. E assim vai construindo a minha árvore. Okay? Só para vos mostrar como é que podemos mexer na construção daquela classe binary tree. Depois podem ver o resto do código, se tiverem dúvidas. Enviam-me. Se eu depois no final quiser ver se a árvore ficou bem construída ou não, posso utilizar o iterador sobre ela. E como é que vejamos o uso do iterador? O iterador é do tipo, neste caso é o hino, porque eu quero primeiro esquerdo, nó, direito, que é para ver aquilo num formato normal, não é? Primeiro vejo o operando, depois vejo a operação e depois vejo o outro operando, o direito. Tenho o iterador, reparem, a árvore é um argumento do construtor. Enquanto não chegar ao fim, retrieve, avance, os métodos usuais. Retrieve vai ver o elemento que está a ser iterado, o nó da árvore que está a ser apontado neste momento, escreve-o e depois avança para o seguinte. E faz isto até chegar ao fim. Ok? Bom, eu sei que andei um bocadinho rápido, mas eu já sabia que isto ia ser um bocadinho longo. Mostrar os exemplos também demora